Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde tivemos a reunião do Banco Central Europeu, onde ouvimos as últimas observações antes da próxima reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos no último dia deste mês, onde também observámos mais resultados empresariais e onde verificámos que a volatilidade no global, nos mercados financeiros, voltou a aumentar. A semana começou de imediato com as palavras de Jerome Powell no Clube dos Economistas em Washington, a primeira vez que falou depois de vermos mais uma leitura dos dados da inflação abaixo do esperado e, portanto, cada vez mais a darem a tal confiança, ou aparentemente a dar a tal confiança, a poderem dar a tal confiança aos membros da Reserva Federal para finalmente fazerem cortes de taxas de juros, mas Jerome Powell manteve a dialética que tem usado ultimamente, que de facto foi um bom número, que de facto o número dá mais confiança, mas ainda assim é necessário mais dados para que a Reserva Federal possa avançar para cortes de taxa de juros, continuando a reiterar que não coloca nenhum timing para, exatamente para esses cortes de taxa de juros sucederem. Também debaixo das atenções dos mercados tiveram as palavras, nomeadamente de Christopher Waller, um dos governadores influentes da Reserva Federal, o tal que no princípio do ano alterou um pouco as expectativas relativamente a cortes de taxa de juros em alta, neste caso, com o tal discurso de qual é a pressa e mais tarde dizer ainda não há pressa, mas desta vez já se juntou, digamos, à grande maioria, dizendo que está mais próximo um corte de taxa de juros, no entanto, ainda não está suficientemente convencido para apoiar esse tal corte de taxa de juros. Bom, mas os mercados estiveram também a olhar bastante para os dados económicos, não tanto na zona euro nem nos Estados Unidos, com dados menores, dados de segunda linha, mas antes os dados da inflação no Reino Unido, que se mantiveram dentro do objetivo do Banco de Inglaterra nos 2%, onde no Canadá essa inflação veio abaixo do esperado, tal como veio na Nova Zelândia, e ainda os dados de crescimento económico na China que mostraram um arrefecimento nesse mesmo crescimento económico, com os dados do PIB a caírem de 5,3 para 4,7, isto ficando abaixo dos tais 5,1 esperados pelo mercado. Além disso, as vendas a retalho também saíram abaixo do esperado. Tudo isto acabou por criar aqui assim alguma volatilidade a aumentar com receios de algum enfraquecimento no crescimento económico. Mas o mercado estava, de facto, também à espera mesmo, era da reunião do Banco Central Europeu, se bem que esperava pouco ou nada desta mesma reunião, e foi isso que aconteceu. Manteve-se tudo em aberto, com Christine Lagarde, de facto, a manter todos os cenários possíveis para o mês de setembro, em que o mercado continua à espera que haja um corte de taxa de juros, já não tão apoiado, digamos, pela grande maioria do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Houve outras reuniões nos bancos centrais europeus, nos bancos centrais, nomeadamente na África do Sul, que manteve a sua taxa em máximos de 15 anos, a 8,25, e o mecanismo de empréstimo a um ano na China também se manteve inalterado nos 2,5%. Tivemos também, uma vez mais, resultados empresariais, grande parte deles acima do esperado, a própria Netflix com mais subscritores do que aqueles esperados pelo mercado. Ainda assim, a grande maioria das ações acabou a semana em perdas, isto em tomadas de mais-valia, com yields obrigacionistas a aumentar, e com algum sentimento de que de aversão ao risco, no sentido de que, nomeadamente na China, falta de crescimento e os dados menos bons agora nos Estados Unidos. Isso levou, de facto, as ações esta semana a terminarem em bastante terreno negativo. O Eurostoxx
na Europa caiu mais de 4%. Mais de 4% também caíram as ações na China, em Hong Kong, nomeadamente, com o Hang Seng uma queda de quase 5%, embora os restantes índices até terminassem positivos. No Japão, o Nikkei caiu a cerca de 2,7%. O SP 500 nos Estados Unidos caiu cerca de 2%, com o Nasdaq a cair ainda mais do que isso. Teve uma performance bastante negativa, acima dos 3%, quase a 4%, nos 3,65%. Por cá, o PSI acabou por cair menos do que os seus pares, caiu cerca de 0,14%, isto com um suporte dado aqui pelo BCP, que ganhou esta semana 3,33%, e a EDP Renováveis, por outro lado, pressionou ao cair quase 3,5%. No mercado cambial, de referir o dólar, que ganhou praticamente contra todas as divisas, e já do outro lado as moedas, as divisas emergentes e as divisas mais aversas à volatilidade, um aumento da volatilidade e a quedas acionistas, sentirem-se pressionadas. Foi o que aconteceu com o dólar neozelandês, que caiu praticamente 1,7%, tanto face ao euro como face ao dólar. O euro-dólar, por outro lado, terminou praticamente ao nível que tinha iniciado, ali em torno de 1,0885. Ainda chegou a fazer um máximo muito perto de 1,0950, ali nos 1,0948, mas acabou por terminar em baixa, com o dólar de facto a ganhar e com as yields obrigacionistas exatamente a impulsionarem a subir. Bom, foram essas yields a subir e o dólar a subir que acabaram por criar pressões sobre os mercados emergentes, e esta semana tivemos o peso mexicano novamente a cair, aliás, desta vez a cair. A semana passada teve alguma recuperação, desta vez a cair cerca ali de 2,5%, e a liderar as perdas, por assim dizer, tivemos o real brasileiro, que caiu cerca de 3%. No mercado commodities também foi um pouco abalado, com as yields obrigacionistas a subir e com um dólar também um pouco mais forte. O ouro chegou a fazer fez um novo máximo histórico, esteve ali muito perto dos 2.500 dólares por onça, ali à volta dos 2.480 e qualquer coisa. Acabou por terminar a perder esta semana, diria eu, marginalmente, cerca de 0,7%. Já os preços do petróleo caíram cerca de 3%. Isto apesar inclusive dos inventários de crudo norte-americano continuarem a cair, mas os receios em termos de uma procura mais fraca, com o crescimento chinês abaixo do esperado e com os números norte-americanos um pouco também abaixo do esperado, começarem a criar aqui assim pressões novamente sobre os preços do petróleo. Esta semana que vai começar agora vai ser uma semana em que os mercados vão estar a olhar uma vez mais para os dados económicos, nomeadamente para a medida preferida do FED para a inflação e para os PMIs, principalmente na Europa, onde vão ouvir certamente muitos comentários do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu para, digamos, de alguma forma, é o que acontece depois de uma reunião do seu Banco Central. Já começámos na sexta-feira e provavelmente vamos continuar esta semana a ouvi-los. Vamos estar a olhar também para a reunião do Banco Central do Canadá, do Banco do Canadá, e obviamente com a continuação em força, digamos, da época de resultados, da época de apresentação de resultados. Na sexta-feira começámos logo com uma série de responsáveis, com membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, a posicionarem-se face ao que poderá acontecer nos próximos tempos, nas próximas reuniões até ao final do ano, relativamente a cortes de taxa de juros. Provavelmente vamos continuar a ouvi-los esta semana, isto depois da reunião da semana passada, em que poderemos voltar a ver quem é que está, digamos, do lado do mercado, o mercado que espera pelo menos mais 2 cortes de taxa de juros até ao final do ano, e os que, por outro lado, refutam um pouco essa ideia, a ala mais agressiva do Banco Central Europeu. Relativamente aos dados económicos, obviamente que vamos
começar por estar a olhar bastante para os PMIs, principalmente na Europa. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, estes PMIs, em princípio, o mercado está a estimar que se mantenham relativamente ao nível em que estão, ou seja, em que haja aqui assim uma consolidação nos atuais níveis. Pensa-se inclusive na Europa uma ligeira subida, enquanto nos Estados Unidos talvez um ligeiro recuo. Obviamente que isto poderá contar muito para o sentimento de risco dos mercados, que neste momento se encontra um pouco abalado. Por outro lado, nos Estados Unidos vamos ter o PIB do segundo trimestre deste ano e vamos ter a medida preferida do Fed, o Core PCE Price Index. É esperado que o PIB suba dos 1,4% para 2%. E relativamente ao Core PCE Price Index, os preços a nível mensal, o mercado estima que haja uma pequena subida de 0,1% para 0,2% e com a medida anual a cair dos 2,6% para os 2,5%. O Banco do Canadá, o mercado está a descontar para já novo corte de taxa de juros, depois do anterior corte de taxa de juros dos 5 para os 4,75, o mercado espera agora que o Sr. Tiff Macklem faça cair a taxa de juros dos 4,75 para 4,5%, isto mesmo depois de, na semana passada, como acabámos de ver, os números da inflação voltarem a cair. Por fim, vamos ter mais apresentações de resultados, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cerca de 138 empresas dentro do SP500 vão apresentar resultados esta semana. Na Europa, algumas empresas também importantes vão apresentar resultados, nomeadamente Louis Vuitton, setor de luxo, a Mercedes, outro setor importante alemão, no setor automóvel, e aqui vamos também ver até que ponto é que poderemos ver um novo aumento de volatilidade dos mercados ou não, qual é o sentimento de risco que vai ficar no final da semana e que vai tentar orientar, digamos, este verão aparentemente a começar bastante quente. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!